Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça dessa sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. E você também pode acompanhar a partir deste momento a transmissão com áudio e vídeo pelo YouTube da Rádio Justiça. Entre lá, participe. 10 horas 4 minutos. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje, decisões do STF referentes ao direito do trabalho, como a que validou, por exemplo, o decreto presidencial que retirou o Brasil da Convenção número 158 da Organização Mundial do Trabalho, a OIT, que proíbe demissões sem justa causa. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, começa apresentando ao advogado e professor de Direito do Trabalho, Dr. Gáudio Ribeiro de Paula. Seja bem-vindo, Dr. Gáudio. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Grande satisfação estar aqui com os nossos ouvintes nessa manhã de hoje. Também está conosco o advogado trabalhista Pedro Campana Neme. Doutor Pedro, bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer estar aqui. E também está conosco a advogada trabalhista e que também é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Distrito Federal, doutora Elisa Alonso. Seja bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada, Sérgio. Honrado com o convite de vocês. Obrigada. Doutor Gáudio, Supremo Tribunal Federal e as suas decisões do direito do trabalho. Eu gostaria inicialmente que o senhor fizesse uma introdução sobre esse tema, né? O Brasil saiu da Convenção número 158. E por que o Brasil decidiu sair dessa convenção da OIT? Muito bem. Essa é uma discussão, de fato, muito antiga. Não é? Na verdade, a Convenção 158 não trata, a rigor, do que seria o que nós qualificamos no nosso país como justa causa no sentido estrito. Essa convenção versa sobre a questão da denúncia vazia, ou seja, a possibilidade de ruptura de um contrato sem que se apresente uma motivação para isso. Houve um número muito significativo de adesões a essa convenção na década de 90 e o nosso país também aderiu à convenção, que previa, em última análise, a necessidade de que o empregador apresentasse um motivo para que o contrato de trabalho pudesse vir a ser rompido. Sim. Motivo de ordem técnica, disciplinar, econômica, enfim. Muito bem. O que acontece, Sérgio, é que logo na sequência houve uma reconsideração dessa adesão à convenção, que, como nós sabemos, passa por um processo de incorporação ao nosso direito, que culmina na chamada ratificação. Não é? E aí se deu a denúncia dessa convenção. E o que se discutiu no Supremo? No fundo, foi sobretudo a questão formal. Nesse processo de denúncia, se teriam sido observados ou não alguns requisitos, entre os quais o ato normativo que levou à denúncia. E essa discussão pendia de análise do Supremo há muitos anos, algumas décadas, aliás, e o Supremo agora, como sabemos, veio a decidir que efetivamente esse processo de denúncia, ou seja, de saída do Brasil da Convenção, teria observado os pressupostos formais, não é? De então. Consequência para isso, estamos como estávamos antes. Não houve mudanças, portanto. Então, hoje, o empresário, o empregador, pode romper o contrato de trabalho sem que, para isso, seja necessário apresentar um motivo. É claro que essa é a regra geral. Há algumas situações, contudo, que vão exigir do empregador a motivação. Um caso clássico é o da dispensa discriminatória. Não é? Se, por exemplo, o empregador vem a dispensar alguém que seja portador de HIV, nós temos uma súmula no TST, a 443, que estabelece uma espécie de invenção do ônus da prova. O empregador é que tem que provar que não há um motivo discriminatório. E com isso, nasce para ele um fardo, não é? Uma obrigação de motivar, de apresentar um motivo de ordem técnica, o mesmo disciplinar, enfim. Então, a consequência prática foi essa. Não? Então, o Brasil, no fundo, que já havia, repito, denunciado a convenção, agora, no fundo, o que o Supremo fez foi validar, não é, esse estado de coisas. Em essência, muito bem explicado. Doutor Pedro, esta questão que traz a Convenção 158 sobre demissão com justa causa ou não, isso tem a ver até um pouco da Justiça do Trabalho italiana, porque lembramos muito bem a influência dela que teve na época de Getúlio Vargas e a CLT. E esta saída, então, traz o quê? Uma segurança jurídica ou não? Qual a análise do senhor? O Supremo tendo mantido a situação como ela estava, né? Parece que fizeram uma análise consequencialista do direito, né? Que é até um guia interpretativo que está nas leis de introdução às normas do direito brasileiro. E me parece que
acertadamente, o Supremo manteve a situação exatamente como estava, o que traz, de certo modo, uma segurança jurídica e uma previsibilidade um pouco maior para os empregados e para os empregadores, né? Continua sendo potestativo o direito de resiliar o contrato por parte dos empregadores. Doutora Elisa, o doutor Gaudi falou sobre a decisão, a demissão, né, discriminatória. Então, temos garantido que, nesses casos, há uma proteção do trabalhador. Qual a análise a senhora faz também dessa decisão do Supremo? Não, com certeza. Eu, inclusive, estava ouvindo o doutor Gaudi e o doutor Pedro e me recordei que alguns amigos empresários e até amigos, né, empregados em si, me procuraram preocupados com essa decisão, né? Porque a notícia que se veiculou é que não seria mais possível demitir sem justa causa. E nós fizemos essa análise, falando, olha, mas hoje existe toda uma legislação em volta, né? Hoje nós estamos assegurados por uma situação já pacificada, então não haveria esse risco. Então, eu acho que a decisão efetivamente trouxe uma segurança jurídica, assegurou, né, aos empregadores manter a forma de demissão que existe e, com relação à dispensa discriminatória, também pode ficar tranquilo que a situação foi mantida, é assegurado, manteve-se, por isso a questão da segurança jurídica. Doutor Gaudi, essa questão da demissão justificada, por exemplo, temos na Itália a influência dela até hoje, né, no mercado de trabalho português, eu não sei se... Não, italiano, não sei se em Portugal também é assim. O senhor que convive lá em Portugal também, o que o senhor pode dizer sobre isso? Como é essa estabilidade do empregado na Itália, na Europa como um todo? Então, a maior parte dos países, né, vem, de fato, estabelecendo limites, né, limites que giram em torno de uma tentativa de proteção para a ruptura do contrato de trabalho em face daqueles que, eventualmente, se mantêm numa relação de assimetria, né, de hipossuficiência. No caso especificamente da Convenção 158, ela, como disse, ganhou uma forte adesão entre os países, do jeito comparado, podemos perceber que existe uma certa tendência, uma preocupação. A Convenção, Sérgio, de fato, estabelece alguns, vamos dizer assim, ritos, não é que o empregador necessariamente tenha que se vincular, não é, a necessariamente dispensar sempre que o empregado cometer uma falta. Essa é uma visão que eu diria equivocada. Na verdade, entre os motivos que a Convenção 158 estabelece estão, eu já havia mencionado, por exemplo, motivos de ordem técnica, disciplinar. E esses países que foram mencionados são países que efetivamente estabelecem essas limitações, sobretudo em alguns casos, como, por exemplo, o da dispensa coletiva. Quando se dá a chamada dispensa coletiva, ou dispensa em massa, em muitos países, a Espanha tem uma legislação muito emblemática nesse aspecto, porque estabelece parâmetros específicos para definir o que é uma dispensa coletiva. Então, essa é uma carência que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, a propósito, estabeleceu uma restrição na dispensa coletiva. Temos ali uma intervenção sindical para isso. Exatamente. Mas agora eu lhe pergunto, o que define no nosso país uma dispensa coletiva? Qual é o critério? É o número de trabalhadores? Não? Então, se eu tenho, por exemplo, na minha casa lá um motorista, uma governanta, alguns empregados domésticos, um jardineiro contratados como empregados, e eu venho a dispensar 2 deles, é uma dispensa coletiva? No nosso país, a resposta para isso não é tão simples. A jurisprudência vem se encaminhando no sentido de definir que a origem comum dessa dispensa seria um critério importante. Mas na Espanha, eu mencionava, por exemplo, há diretrizes objetivas, que giram em torno de percentuais e uma série de outras regras que nos dão maior segurança para saber, olha, aqui estamos diante de um caso que de fato é dispensa coletiva e por isso se exige um procedimento a ser adotado. Mas, de forma geral, o que se percebe na Europa como evolução é, de um lado, uma maior flexibilidade em diversos aspectos do contrato. Por exemplo, Sérgio, um tema muito discutido na Europa hoje é a semana de 4 dias. Semana de trabalho de 4 dias. Então, isso é uma grande evolução do ponto de vista de jornada. Por outro lado, nós temos uma série de preocupações quanto à produtividade, quanto à flexibilização no processo de contratação e dispensa. Os países nórdicos, por exemplo, é muito tranquilo realizar as dispensas sem qualquer tipo de impacto, mas a recolocação no mercado de trabalho também é promovida de maneira muito mais inteligente do que no nosso. Eu sou um grande entusiasta dos modelos nórdicos. Para mim, são paradigmas e vale a pena olhar um pouco para eles. Embora o direito português traga exemplos também muito interessantes, o Código do Trabalho veio a ser reformado mais recentemente com novas diretrizes, por exemplo, sobre o teletrabalho. E temos uma evolução interessante no contexto europeu, que vive, como sabemos, também uma crise. Não é? Mas é isso. Em essência, eu diria que são referências interessantes para nós. O senhor falou bastante dos nórdicos, né? Deu um valor
enalteceu também essa questão das condições de trabalho dos nórdicos. O que temos lá de diferente? Olha, os nórdicos foram pioneiros em muitos pontos, né? Há um acordo que é uma referência de direito comparado em matéria coletiva, que é o acordo de Saltsjöbaden, né? Que previa exatamente algumas regras, por exemplo, em torno também da questão da dispensa, mas foi uma espécie de grande pacto que a nação fez em torno de elementos comuns que lançaram diretrizes que até hoje perduram, né? São princípios importantes. O que nós temos de diferencial interessante nesse aspecto é uma forte adesão, por exemplo, às entidades sindicais. Isso dá uma força muito grande a um direito mais vivo, né? Que é um direito construído pelas próprias partes e que se amoldam, né? Tem mais organicidade, mais plasticidade. Então, há uma menor intervenção do Estado, né? E entidades sindicais, por exemplo, na Finlândia, na Islândia, nós chegamos a ter uma taxa de sindicalização de 93%, 94%. Imagine. Aqui no nosso país, a taxa de sindicalização gira na casa dos 10%, 15%, e agora, então, com as mudanças que ocorreram, nós temos uma taxa ainda menor. Isso mostra um pouquinho da maneira como a sociedade desses países nórdicos, nesse ponto, é claro, né, talvez nos dê aí pistas, não é? Luzes para iluminar um caminho que nós vamos ter que trilhar, né? Para dar mais autonomia. Isso significa também dar mais, vamos dizer assim, não só autoridade, legitimidade a essas entidades sindicais. Esse, para mim, é um dos pontos centrais, como exemplos aí do que nós temos nos países nórdicos. Aqui nós temos sindicatos atrofiados, que cresceram à sombra do Estado, infelizmente, isso é a verdade. Os próprios entidades sindicais percebem um pouco disso. E aí perdem compatibilidade. Lá, os sindicatos, por exemplo, são os grandes administradores, gestores dos fundos de previdência. E são entidades que têm muitos recursos financeiros, têm combatividade, têm assento nos conselhos empresariais. Na Alemanha também, exemplos muito interessantes disso, no caso da Volkswagen, por exemplo. Enfim, então, eu falo com algum entusiasmo porque, de fato, me parece que são exemplos importantes. Os nossos convidados aqui também podem interferir aqui, fazer comentários adicionais, não precisa passar aqui necessariamente por mim. Tá. Alguma consideração também, doutor Pedro, sobre esse exemplo dos nórdicos e o poder dos sindicatos? Você acredita que os sindicatos brasileiros precisam também fazer um retrofit, como diz hoje, fazer uma modernização? Sem dúvida, acho que o modelo sindical nacional, como o Gáudio disse, é um modelo que ficou ultrapassado, né? E as reformas vieram desidratar cada vez mais tanto a fonte de custeio quanto a possibilidade de estruturação e de combatividade no ponto de vista da elaboração de normas por parte dos sindicatos. Mas uma curiosidade que fica, mesmo com a decisão recente do Supremo a respeito da Convenção 58, é que continua sendo uma convenção internacional de direito do trabalho que serve, sim, como fonte de direito interna para nós. Não é uma fonte formal, uma fonte material, mas ela serve como um guia até talvez interpretativo para isso. E um exemplo que nós temos em que se usa bastante esses parâmetros de possibilidade de dispensa por motivos de ordem técnica, financeira ou disciplinar que estão previstos expressamente na Convenção 58 é quando o empregador se depara com a situação de um empregado que tenha doença estigmatizante, como é um caso tratado na súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, em que há essa inversão do ônus da prova que o Dr. Gáudio mencionou ainda há pouco. Então, nesses casos, uma boa saída para o empregador, uma saída relativamente segura, é se valer desses critérios previstos na Convenção 58 para proceder à dispensa de empregados por esses motivos ali constantes. Doutora Elisa, falamos bastante da Convenção 158, mas o Brasil segue outros padrões determinados pela OIT. Essa saída significou só essa questão da demissão por justa causa ou temos outros fatores que a Convenção ainda nos garante melhores direitos para o trabalhador? Não, tanto que a Convenção continua, né? A gente tem todos esses pontos para serem observados, mas o que eu queria ponderar muito aqui, voltando só um pouco da fala do Dr. Gáudio, é essa questão do enfraquecimento dos sindicatos aqui no Brasil. Eu estava assistindo uma sessão da SDC, se eu não me engano, de 2 ou 3 semanas atrás, e justamente os ministros... O que é esse SDC, só para o nosso ouvinte? Da Seção de Dissídios Coletivos do TST. E ali eles discutem justamente as cláusulas que estão das convenções coletivas, né, que hoje até com o que nós vamos conversar aqui, essa questão do negociado com o legislado, entre outros pontos. E um dos ministros, não vou me recordar agora especificamente quem, comentou exatamente isso, que os sindicatos agora precisam se reinventar, né, ficar atrativos
né, para ter mais fidelização, esqueci o nome. Representatividade. Não, para as pessoas se associarem, para ter mais associados. Então, que aí é um trabalho, né? Então, quando a gente coloca que os sindicatos de fora são fortes, né, e tem uma representatividade grande, cadeiras para intervir, aqui no Brasil eles vão ter que se reinventar, né? Mostrar, trazer atrativos para que realmente tenham associados e aí sim ter uma força realmente que faça diferença nas negociações, né? Então, eu só queria fazer esse adendo, porque eu acho importante, assim, quanto mais se une, maior a força, melhores condições eles podem vir a buscar aqui. Então, só esse adendo da fala do Dr. Gaudi. E quanto ao que ficou da Convenção 158, o que a senhora pode destacar para o nosso ouvinte que ainda interfere dentro do direito do trabalho? Desculpe, só para fazer uma... Perdão, eu só não quero interrompê-lo. Mas reforçando também um pouco o que o doutor Pedro comentou em relação à convenção, esses parâmetros, embora a convenção esteja atualmente fora do nosso ramo jurídico, do ponto de vista formal, ela ainda preserva, vamos dizer assim, inspirações, né, que a gente chama de fonte material, ou seja, ela pode ainda assim inspirar decisões judiciais que não vão se vincular formalmente a esses parâmetros, mas podem indicar. Então, o que ele mencionou, é interessante saber disso mesmo, é que nos casos em que o empregador precisa motivar a dispensa, precisa apresentar uma justificativa para isso, é o caso, por exemplo, de alguém que tem uma doença considerada estigmatizante, o câncer, HIV, entre outros. Nesses casos, olhar para a convenção pode oferecer para o empregador alguns critérios. Olha, eu tenho que motivar, do ponto de vista técnico, houve uma automação, eu preciso aqui fechar esse setor, e por isso é que eu vou dispensar, e infelizmente esse portador de HIV não vai poder ser mantido. Sim. Então esse é um exemplo. Agora, as convenções da OIT, nós temos um número bastante significativo de convenções ratificadas pelo nosso país, infelizmente são pouco utilizadas. Os advogados mesmos, nós advogados trabalhistas, fazemos pouca alusão às convenções e elas podem oferecer respostas interessantes. Há, infelizmente, algumas convenções que o nosso país não ratificou por incompatibilidade com o nosso modelo, entre as quais convenções sobre liberdade sindical, por exemplo. Né? Porque nós ainda temos uma estrutura que é uma herança, precisamente, do momento corporativista que nós vivemos, não é? Do direito italiano, mas o direito italiano lá de trás. Não é? O direito italiano hoje passa por várias transformações. A Itália, aliás, assim como outros países europeus, em razão da crise, tiveram que se reinventar um pouco. Mas aquele direito corporativista foi o que nos deixou como legado essa estrutura sindical, vamos dizer assim, mais rígida, em que o sindicato tinha uma fonte de sustentação financeira garantida, independentemente da sua capacidade de articulação. Tá? A maior parte dos sindicatos, acho que 2/3, não me lembro ao certo a estatística, nunca chegaram a firmar um instrumento coletivo sequer. E aqui não só sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores também, sindicatos patronais. Então, esse é um ponto central, talvez. Né? E o que o Supremo Tribunal Federal tem feito? Né? Isso me parece que é um papel interessante. Né? A Justiça do Trabalho sempre manifestou uma preocupação de oferecer uma espécie de quase, eu diria assim, um regime de tutela. Né? Assim, os sindicatos eram tutelados no sentido de que, por vezes, firmavam alguns instrumentos coletivos e aí a Justiça do Trabalho via, não, peraí, olha, não pode fazer isso, não pode negociar esse direito, não pode negociar aquele direito. Fazia uma intervenção pontual, às vezes uma cláusula era reconhecida como nula, porque, enfim, desrespeitava alguma garantia dos trabalhadores, não é? Alguma situação de fragilidade. O que o Supremo veio a dizer já há algum tempo? Temos que garantir aos sindicatos liberdade, para que eles possam negociar, mas liberdade significa também responsabilidade. Então, os sindicatos têm que saber que, se eles têm esse poder, essa prerrogativa, eles têm que arcar com as consequências disso. Mas aí o trabalhador pode falar, poxa, mas eu tive aqui prejudicado o meu direito. Sim, então, lute para mudar a gestão do seu sindicato, para que esse sindicato se torne mais combativo, para que... Enfim, esse foi o raciocínio por trás de uma clássica decisão do ministro Barroso, que, na época, discutia a questão das horas e itinere. Então, Sérgio, o Supremo, nesse caso, representou, não é, nessa jurisprudência, uma espécie de mudança de paradigma, dar mais responsabilidade aos sindicatos. E o que a reforma promoveu mais adiante foi uma tentativa de aprofundamento disso, não é? de realmente assentar as premissas para que os sindicatos pudessem atuar de forma mais autônoma, mais livre, sem a intervenção,
a todo tempo da Justiça do Trabalho para corrigir, vamos dizer, os equívocos que as entidades sindicais pudessem eventualmente cometer. Pois não. Aqui, Por favor. que é justamente o que eu tinha ponderado antes, né? Colocado essa questão da união, né? Tanto dos empregados quanto da... Porque quando você tem essa... Porque eu converso com alguns clientes que seria assim, mas vamos negociar com o sindicato, vamos fazer um acordo com o sindicato. Mas sindicato é muito difícil de lidar. E eu acho que o trabalho que vem para a gente, inclusive... diante das decisões do Supremo, né, dessa validação, dessa valoração do negociado, é justamente um trabalho de advogado de trabalhar com as empresas e com os empregados junto ao sindicato, buscando essa negociação, buscando essa união de forças para melhores condições. Então, tem uma situação numa empresa X, vamos negociar com o sindicato para fazer um acordo que atenda todos os interesses. Então, assim, a decisão trouxe essa força e aí vem um trabalho de advogado realmente de fazer essa ponte, de buscar melhores condições. Doutor Pedro, pois não. Não, só para complementar também. A decisão do Supremo exaltou os sindicatos, né, e deu para eles uma responsabilidade, como o Gal disse, maior do que o que a Justiça do Trabalho vinha feito em boa parte das decisões, não é? Então, mas eu acho que essa decisão, que foi uma quebra de paradigma absurda que nós tivemos no direito brasileiro, né, essa decisão do tema 1046, da palavra do ministro Barroso, o acórdão, eu acho que ainda não foi incorporada na filosofia do modo de agir, no dia a dia do sindicato, dos sindicalizados e das empresas. Mas eu acho que com o tempo e com algumas reclamações constitucionais, talvez... E aí com esse trabalho também da gente... Com esse trabalho que a Elisa falou, eu acho que isso vai acabar se assentando, vai sendo incutido de maneira mais fácil na filosofia dos próprios sindicatos. 10 horas e 24 minutos. Doutor Gaudi, temos essa questão aqui no Brasil que vivemos a polarização partidária, né? Direita, esquerda. Você acredita que isso acabou interferindo também dentro dos sindicatos? As pessoas ficam com receios por causa dos partidos que os sindicatos acabaram aderindo? Sérgio, eu tenho uma visão muito crítica a respeito disso. E eu, infelizmente, tenho que dizer que no nosso país, especialmente se nós vemos no contraste do que acontece nos países nos quais os movimentos sindicais ganharam mais força, não é? De fato, houve uma ocupação ideológica das entidades sindicais, ou de parte das entidades sindicais. Nós não podemos, evidentemente, analisar. Eu mesmo tive já como clientes sindicatos de trabalhadores que tinham uma visão diferente, não é? Uma visão que não tem nada a ver com política. Isso é muito importante deixar claro, né? Nosso país é tão umbilicalmente ligado que a gente imagina que o sindicato é uma entidade política. Essa neutralidade é um sonho? Então, é um sonho, mas no nosso país talvez ainda seja visto assim, mas lá fora nós vemos exemplos incríveis de entidades sindicais que funcionam independentemente de bandeiras políticas. Por quê? Porque, na verdade, os sindicatos surgem para defender os interesses da sua categoria. Não é? Então, não tem uma pauta política. Não podem apoiar o partido X, o partido Y, o candidato X, o candidato Y. Tem que defender os interesses dos trabalhadores ou dos empresários de determinados segmentos, de maneira técnica, de maneira efetivamente inteligente, sabendo negociar, estabelecer padrões. Não é? Isso é fundamental. E no nosso país, infelizmente, é lamentável dizer isso, mas nós temos aí um ranço muito forte dessa contaminação política que em outros países nós não vemos. Eu, como disse, falei dos países nórdicos, mas mesmo lá em Portugal e alguns outros países com os quais eu tenho um contato um pouco maior, pode-se perceber qual é a força de uma entidade sindical que se despe dessas bandeiras políticas. Porque isso não só dá mais legitimidade, como efetivamente uma capacidade maior de diálogo. Não é? E quando nós nos voltamos para os problemas que uma determinada categoria profissional enfrenta, isso exige um estudo, um aprofundamento, e nós não podemos ter uma visão contaminada ideologicamente, porque nós não vemos com objetividade a realidade. O ponto central é esse. Hoje nós temos o nosso país dividido, né? E isso tem provocado uma dissonância cognitiva importante. As pessoas estão deixando de ver, tem uma cortina de fumaça, né? Estão deixando de ver com objetividade muitas coisas. Na nossa atuação profissional, como advogados, como professores, é possível ver o impacto que, infelizmente, essa visão fragmentada acaba provocando. Essa polarização é péssima do ponto de vista da nossa capacidade de enxergar com isenção as coisas. Doutora Elisa, concorda? Concordo 100%. O Dr. Gaudi colocou aqui exatamente que a gente precisa evoluir, né, e ser neutro, porque tem que focar no interesse da parte, né, no interesse dos representados. Acho que isso resume bem o que ele colocou. Doutor Pedro? Eu acho que no direito do trabalho essa polarização ainda tende a ficar mais acirrada, porque a ideia clássica que nós todos temos
do início do estudo do direito do trabalho é que é a luta contra o capital e o trabalho, não é? E a gente sabe que o direito do trabalho moderno é muito mais que isso, já superou essa premissa há muito tempo, ou ao menos tem que superar essa premissa, né? E talvez também essa confusão da função do sindicato com o partido político resulte do fato de que no Brasil nós temos alguns partidos políticos, né, que gestaram o sindicato, que foram gestados no sindicato. Partidos políticos importantes hoje em dia. E acaba sendo difícil a gente desvincular essas duas questões. Mas o objetivo é esse. Eu acho que a neutralidade, como a Elisa falou, é imprescindível para que a luta sindical tenha de fato força, né, e seja importante e direcionada para onde ela tem que ser direcionada, né? Doutora Elisa, para fecharmos esse ponto aqui, só esclarecendo bem o nosso ouvinte, falamos sobre as demissões sem justa causa, falamos das decisões discriminatórias, e uma pessoa que hoje, por exemplo, tem um HIV, tem uma doença, essa pessoa fica preocupada, mas e agora? O que vai acontecer? Eu posso ser demitido? Não posso? Como funciona isso então, essa estabilidade? A pessoa tem ou não tem? Ela tem a estabilidade, mas ela pode ser demitida. A partir de que... Como é que eu posso colocar isso aqui? É porque eu não sou a professora que o Dr. Gáudio é. Mas o ponto é, ela não pode ser demitida pela doença. Tá? Então, assim, se a empresa tiver aquele status de, não, ele está doente, ele não quer essa pessoa aqui, eu vou demitir, configura essa dispensa discriminatória. Agora, a gente tem situações, igual o Dr. Gáudio falou, fechou o posto de trabalho, eu não tenho mais aquilo, eu não tenho como manter a pessoa. Então, não é discriminação, eu não tenho... relocar essa pessoa. Exatamente. Então, assim, a empresa realmente ela precisa de tomar todos os cuidados para fazer essa demissão justificadamente. Aqui é o que a gente diz, né? Igual a dispensa por justa causa, aqui ela teria que manter uma justificativa muito clara para não configurar a dispensa discriminatória. Então, o ponto é esse, né? Não é que ele tem uma estabilidade pela doença, ele não pode ser dispensado pela doença. Acho que fica melhor esclarecido o ponto. Doutor Gáudio, algo a acrescentar? Não, é exatamente isso. Quer dizer, nós temos aqui há um ano, né, o empregador tem que provar que efetivamente não há discriminação. É curioso, não é, Sérgio? Porque a prova negativa é sempre desafiadora. Né? Como provar que você não fez algo? Né? Prova que você não pegou a caneta que estava comigo. Como vai provar isso? Mas existem possibilidades, o empregador precisa documentar esse processo de desligamento nesses casos mais sensíveis. E aí, nessa documentação, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que demonstrar que, por exemplo, foi feito um estudo técnico e a empresa está passando por um problema de uma retração econômica qualquer e teve que fazer uma dispensa e determinado setor teve que ser afetado. E lá nesse setor havia, infelizmente, uma pessoa que tinha câncer ou tinha HIV e ele teve que promover essa dispensa e, com isso, ele demonstra que a dispensa não está, como disse a doutora Elisa, associada à doença. Eu não dispensei porque ele era portador de HIV, porque era portador de câncer, porque entrou com uma reclamação trabalhista. Existe também uma presunção de discriminação quando o trabalhador ingressa com uma reclamação trabalhista estando empregado e vem a ser dispensado, há uma presunção de que ele foi discriminado. A homofobia também. Homofobia, enfim. O etarismo, né? Também etarismo é o tema do momento. Né? Sérgio, se me permite só contar uma anedota a respeito disso, porque na minha estada lá no TST, eu enfrentei vários casos na condição de assessor de alguns ministros que envolviam essa discussão, mas é um dos mais surreais, uma grande rede, cadeia de lojas. O Dr. Pedro conhece essa história, já contei algumas vezes, mas ele vai me perdoar porque eu tenho que repetir. Mas veja o que aconteceu. Uma senhora trabalhava como vendedora nessa loja, doutora Elisa, e aí ela fez ser dispensada e ela se sentiu discriminada. E por quê? Foi feita uma audiência e o preposto reconheceu expressamente que ela tinha sido dispensada porque não atendia algumas exigências do empregador relativas a aquilo que eles chamavam de qual é a expressão? Era basicamente o seguinte, era critério de jovialidade. Né? Estava abaixo do critério. Mas aí o juiz vai e pergunta, Sérgio, escute, mas em que consistia esse critério de jovialidade? E aí vai o preposto, confessa que não, o critério de jovialidade é fundamentalmente idade e estado de conservação. É uma máquina, né? Então, estado de conservação, imagine. E ela foi dispensada por isso. É um evidente caso de dispensa discriminatória por um motivo associado, enfim, à idade ou o que for, não é? Mas é inacreditável. Se puder dar um exemplo, Dr. Gáudio, porque assim, né, nós todos somos advogados da prática, estamos acompanhando as sessões do TST e teve uma sessão também, um debate que aconteceu justamente sobre a dispensa discriminatória de uma empregada doméstica que teve câncer.
ela ficou afastada, não sei se o doutor Gaudio, foi uma discussão grande, né, SDI que teve, né, acompanhou. E ela ficou afastada, uma residência, empregada doméstica, a família contratou uma outra doméstica, né, para o período em que ela estava afastada. Ela voltou e quando ela voltou, de fato, dispensaram, né? E aí essa dispensada entrou com a ação pedindo, dizendo que teria sido dispensa discriminatória. E teve um debate muito grande, seja primeiro pela situação, porque o tempo que ela ficou afastada, ela teve toda a assessoria, né? Não teve nenhum outro ponto. E a empresa, a residência, precisava continuar, né? Era uma casa, precisava de gente para fazer todo o trabalho em si. Então, quando ela voltou, não teria porquê, porque não teria por que manter duas. Então, não teve discriminação, não foi por conta da doença, não foi situação alguma. Então, ali estaria justificado, entendeu? A demissão. É muito sensível esse assunto, né? Esse caso é um caso específico de doméstica, mas se você pega isso numa empresa grande, eles vão discutir, mas você tem condições de alocar os dois. Então, é só para dar um exemplo aqui, o que seria. É interessante esclarecer isso também, porque muitos oportunistas aproveitam essas brechas, né, para entupir mais, né, a justiça com essas teorias, né, doutor Gaudio? Né, doutor Pedro? Isso. Mas, Sérgio, uma situação curiosa que demonstra o quão a sério a Justiça do Trabalho tem levado essa questão da doença estigmatizante na inversão do ônus da prova, é que nem o decurso de tempo, de muito tempo, né, após o empregador ter ciência inequívoca da doença, afasta essa presunção de discriminação. Dá um exemplo. Então, por exemplo, um empregado contraiu HIV, né, comunica o empregador, tem uma causa que nós trabalhamos grande nesse sentido, comunica o empregador, 10 anos depois ele é demitido, a Justiça do Trabalho, numa decisão importante, manteve a presunção de discriminação. 10 anos após o empregador descobrir que a pessoa tinha HIV. Então, é uma inversão do ônus da prova, né, é uma presunção que está efetivamente regulamentada numa súmula, né, e talvez isso merecesse uma segunda análise para que fosse um pouquinho mais mitigado isso, né? Aplicado de uma maneira, talvez, em alguns casos ou outros, né? De forma mais razoável. Mas é um caso curioso. Doutora Elisa tocou um ponto importante. Caso do alcoolismo, doutora Elisa, esse trabalhador tem ou não tem estabilidade? Muito delicado, porque é o ponto que nós colocamos, né? A dispensa é pelo alcoolismo, a dispensa é pela falta, a dispensa... Essa é uma dificuldade que a gente tem grande. O tribunal também tem muita dificuldade com relação a isso. Gaudio? Eu acompanhei esse caso, vamos dizer assim, Qual deles? desde um primeiro momento, do alcoolismo crônico. Né? Na época eu era assessor do ministro Ives, o ministro Dalazen, na verdade. Né? Ele pediu vista regimental. Foi o primeiro caso que o tribunal enfrentou isso de maneira mais diretamente. E eu fui incumbido pelo ministro de fazer um estudo, a situação do alcoolista. Né? Na época, o que se presumia é que não havia absolutamente nenhum tipo de proteção. Qual foi a tese que o ministro Dalazen, naquele momento, defendeu? A de que esse sujeito, esse trabalhador, não tem propriamente uma estabilidade. Ponto 1. Ponto 2. Por outro lado, se de fato se constatar esta enfermidade, isso supõe uma perícia, né? Uma análise por parte de instâncias competentes, médicos, enfim, profissionais que possam, de fato, constatar que se trata de uma enfermidade. Então, o alcoolista, neste caso, ele não poderia ser dispensado. Ele deveria, veja, não há estabilidade no sentido estrito. Ele deveria ser afastado para tratamento de saúde. E, se por acaso a empresa efetivamente não faz isso e promove a dispensa, aqui se presume que a dispensa é discriminatória, igualmente. E aí qual é a consequência? Ou seja, nós temos uma lei muito importante no nosso país, que infelizmente não é muito conhecida, que é a Lei 9.029 de 95. E essa lei institui, entre outros direitos, o direito à reintegração. Então, esse trabalhador tem duas opções, a reintegração, voltar para o seu trabalho, ou uma indenização dobrada. Uma indenização, ou seja, 2 vezes o salário no período de afastamento. Então, esse seria o direito, por exemplo, do portador de alcoolismo crônico, se for constatada, repito, a enfermidade. De fato, tem que ser uma doença mesmo. Não é? E a empresa tem que oferecer tratamento para ele, acompanhamento, o quê? Nos primeiros 15 dias, a responsabilidade seria do empregador, na verdade, realizar o pagamento dos salários nesse período de afastamento. Mas depois, ele vai ter que ser encaminhado para o INSS. Não é? O que a empresa tem que fazer numa situação preventiva, essa orientação que nós damos para os nossos clientes, é de efetivamente municiar os trabalhadores de condições para que, eventualmente, monitorar para ver se de fato há problemas dessa ordem, né? Porque esses problemas em geral são consequências de outros problemas de natureza psicológica. A empresa tem que
de fato, procurar... evidentemente, a empresa não vai interferir diretamente em algumas dessas origens, mas oferecer o suporte. Não é? Sempre que identificar algum tipo de problema, oferecer algum tipo de solução, como um suporte de natureza psicológica, o que for. Tem que rastrear. Agora, quando, de fato, o problema já está instalado, né, se tem uma pessoa que efetivamente se constata que tem uma enfermidade, o que cabe ao empregador fazer? Afastar para tratamento de saúde. E aí seguir o ITER, não é? O procedimento instituído pelas entidades competentes, INSS. Doutor Pedro, vamos falar sobre o negociado versus o legislado, já que o Supremo, em sessão de junho de 2022, decidiu que acordos ou convenções coletivas de trabalho que limitam ou suprimem direitos trabalhistas são válidas desde que seja assegurado um patamar civilizatório mínimo ao trabalhador. Quais são esses critérios, então? A gente já tangenciou um pouco esse assunto, um pouco no início do programa, mas foi uma quebra de paradigma forte que nós tivemos no âmbito do direito do trabalho, né? Como a gente mencionou, o Supremo veio fazer um contraponto ao que a Justiça do Trabalho, em boa parte das decisões dos acórdãos, fazia, né? Ao anular cláusulas coletivas. E o Supremo veio e reafirmou a importância do sindicato quando eles conferiram efetivamente ali um poder para negociar e que o que fosse negociado ia ser observado e aplicado na prática, né? Todavia, ficou essa tese, né, do tema 1046, fixou essa importância do sindicato, mas deixou uma cláusula aberta, que são os direitos patamares civilizatórios mínimos, né? O que é isso? A gente está vendo agora, de fato, o alcance dessa decisão na prática, né? Os processos têm voltado à Justiça do Trabalho, estavam todos sobrestados, os processos envolvendo essa matéria, e a Justiça do Trabalho tem interpretado a decisão do Supremo caso a caso, né? A gente tem visto também que um parâmetro que fixa o alcance dessa interpretação do Supremo Tribunal Federal são as reclamações inúmeras que têm sido desaguadas aqui no Supremo Tribunal Federal relativas a casos concretos que o Tribunal Superior do Trabalho, ou por se tratar de precedente em controle concentrado de constitucionalidade, até acórdãos regionais, fixam. E me parece ali que o núcleo duro do direito do trabalho que tem sido observado pela Justiça do Trabalho são as normas previstas na Constituição relativas à higiene, saúde e segurança do trabalhador. Eu acho que esse é um bom guia, mas nós não temos detalhadamente, de maneira objetiva, quais são esses parâmetros, né? Acho que um bom ponto de partida, né, Elisa, é o artigo 7º da Constituição Federal. Não, com certeza. Explique para a gente. Não, porque ali você tem os direitos mínimos que devem ser observados, que não podem ser negociados, né, de transacionados. Né? Quais são? E o que a gente... aquela que... ele falou que... Não, a questão da duração, é porque assim, eu fico nervosa mesmo. Não por isso. Falaram que era um bate-papo. O professor Gaudi ajuda. Mas ajuda do professor. O tiratema do artigo, porque a gente são as condições, salário mínimo, redutibilidade de salário, a questão da jornada, então todos esses, a saúde, né, a segurança do trabalho, então esses pontos aqui que não poderiam. Mas é justamente o que o doutor Pedro estava colocando, então isso tem que ser mantido, né, não pode ser negociado, não seriam os indisponíveis, né, que eles colocaram, exatamente. Mas o que a gente tem visto é que como não se fixou marcos, então, na verdade, quando o doutor Pedro fala de caso a caso, é porque a gente tem processos de convenções antigas, anteriores à reforma trabalhista, esse assunto, nessa valoração do negociado veio com a reforma trabalhista, então a gente vai ter esse debate, então as convenções anteriores já se aplicariam essa prevalência ou não, então o que a gente tem visto é que realmente a gente vai precisar de uma série de julgamentos e estudos pelo TST para saber como que vai ser essa aplicação se vai ter alguma modulação, como é que eles vão trabalhar com relação a isso. Então, doutor Pedro, queria colocar alguma coisa? Se você manifestou aí? Eu queria, mas agora me fugiu. Não, mas eu acho que o ponto é o seguinte, o parâmetro que o Supremo menciona na decisão dele, depois o Gaudi confirma, são as normas constitucionais, né? Porque a Constituição trouxe ali no rol do artigo 7º todos os direitos básicos do contrato de trabalho, que já estavam, muitos deles inclusive previstos na CLT anteriormente. Só que o que motivou esse julgamento aí foi um caso envolvendo horas em itinere, que é uma questão envolvendo jornada de trabalho, que está prevista na Constituição. Nesse caso, inclusive, foi o motivo que gerou essa reafirmação aí do artigo 7º, 26. Então, pois não. Fica aí, a gente fica um pouco na dúvida com relação ao alcance e objetivo dessa decisão.
Horas itineris, explica, doutor Gáudio, Isso, que é aquele exatamente. tempo que o trabalhador dispensa, tipo, pegou um ônibus fretado da empresa e já está contando como hora de serviço. Como é que ficou isso? Esse foi um instituto que surgiu no sul do país. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer a região específica de onde surgiu essa controvérsia, que depois veio a ser objeto da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, depois seguiu para a CLT e a reforma mudou. Mas antes, o que nós tínhamos? Né? Quando o empregador fornecia o transporte, né? Ou se tratasse de trecho não servido por transporte público, né? Esse tempo de deslocamento, o tribunal depois parametrizou, já havia um tempo de tolerância, enfim. Esse tempo era considerado como tempo de jornada. Isso era muito importante, Sérgio, especialmente para áreas mais afastadas, do meio rural. Não é incomum ver situações em que o sujeito fica uma hora e meia. Eu peguei já casos, isso era 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E aí, quando ele chegava lá, ainda tinha que trabalhar mais 8 horas. Então, nesses casos, de fato, sim, talvez se pudesse estabelecer alguma regra. E aí, o Supremo, o que fez? Ele admitiu a possibilidade de esse ponto ser negociado. Olha, então, ao invés de pagar 1h30, de pagar 2, o empregador vai pagar, sei lá, 1 hora, 30 minutos, o que for. E o que o TST estava fazendo? O TST estava tentando dizer, não, olha, nós temos que definir alguns padrões de razoabilidade. Então, o ministro Pimenta, à época, capitaneou um movimento jurisprudencial no sentido de afirmar que nós tínhamos que, por exemplo, admitir, no máximo, uma flexibilidade de 50% desse tempo. Né? Isso depois, é claro, foi, enfim, objeto de várias idas e vindas. Mas o Supremo o que falou? Não, os sindicatos têm total autonomia para definir isso. Mas, poxa, e se o sujeito ficou 3 horas e a empresa só se comprometia a pagar 10 minutos? O sindicato é que aceitou negociar. O sindicato tem a paridade de forças. E claro, e aqui eu gostaria de fazer uma ponderação importante. O que nós temos que fazer hoje, Sérgio, um grande desafio, é encontrar uma saída para oferecer para os sindicatos uma base de sustentação financeira sem que eles se tornem atrofiados. Esse ponto, vamos dizer assim, de equilíbrio é difícil, mas nós temos que, de fato, assegurar às entidades sindicais a possibilidade de que existam, que forneçam serviços jurídicos, inclusive de qualidade, assistência jurídica aos seus sindicalizados, consigam travar diálogos em igual condição, com os empregadores, porque essa, sem dúvida nenhuma, é uma das chaves, é um dos caminhos mais importantes que nós temos para a saída das crises que se instalaram. Inclusive a crise em relação à própria ausência de diálogo. Esse é um ponto central que perpassa vários aspectos do nosso país hoje, com profundas turbulências institucionais. Falta de diálogo. Conversar é fundamental. As entidades sindicais têm um papel importantíssimo nisso. Mas o Supremo o que fez foi, portanto, reafirmar a primazia do negociado, mas instituiu, como também o doutor Pedro ressaltou, aí um parâmetro importante que é o da indisponibilidade, direitos indisponíveis. E os direitos indisponíveis hoje são precisamente, com objetividade, são sobretudo aqueles relacionados à saúde e segurança e aqueles contidos no texto constitucional. Aqueles que estão lá são o que se deve assegurar no mínimo aos trabalhadores. Jornada máxima, nós temos lá, nós temos previsão a respeito do salário mínimo, enfim, o artigo 7º tem 34 incisos. E, aliás, o inciso 26 prevê a primazia da negociação coletiva. É importante lembrar isso. O que fez a reforma trabalhista? Indicar uma série de pontos, exemplificativamente, que podiam ser objeto de negociação e pontos que não podiam ser objeto de negociação. Então, direitos que eram flexibilizáveis e direitos que não poderiam ser flexibilizados. Por exemplo, regras em relação à emissão da carteira de trabalho, formalização do vínculo. Não posso flexibilizar isso, não poderia em tese. Então, são pontos que estão hoje ainda em sedimentação, vamos dizer assim, porque, como disse, é um conceito aberto, o que é indisponível. Isso é um conceito um pouco aberto. Mas a jurisprudência certamente saberá tratar isso, e o TST, assim como o Supremo Tribunal Federal, vem mantendo uma observação atenta. O Supremo tem uma posição mais liberal do ponto de vista econômico, o TST atualmente tem uma posição um pouco mais restritiva. E já chegamos nesse ponto dessas divergências. O que falta hoje, então, é uma uniformidade de decisões, porque acompanhamos causas de teores idênticos, mas com decisões diferentes. Exatamente. Por isso que a gente colocou que vai ter que ter uma uniformização, aí, um trabalho grande, principalmente do TST,
para conseguir delimitar, né, a questão da retroatividade, se aplica de imediato, não aplica para todos os processos, e quais que seriam esses direitos. Então, acho que o TST tem um trabalho grande aí pela frente. Doutor Pedro? A gente tem uma particularidade no âmbito do direito do trabalho brasileiro e na própria estrutura organizacional do Poder Judiciário, que é o seguinte: o TST tem uma competência coincidente com a do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista, porque o TST também tem competência constitucional. A violação da Constituição, como a gente sabe, é um dos fundamentos do recurso de revista. Então, nós temos uma coisa que a gente talvez não veja com tanta força em outros ramos do direito. No direito do trabalho, a gente tem uma mesma questão, o mesmo dispositivo legal sendo interpretado por uma corte de sobreposição, que é o Tribunal Superior do Trabalho, de uma forma, e esse mesmo dispositivo, nessa mesma questão, pode ser interpretado de uma maneira totalmente divergente pelo Supremo Tribunal Federal. Como o Gáudio disse, o Supremo tem se posicionado um pouco de maneira mais libertária nas questões envolvendo a economia, tem feito uma análise um pouco mais consequencialista das questões envolvendo o direito do trabalho, e a Justiça do Trabalho, né, cuja cúpula é o Tribunal Superior do Trabalho, tem historicamente uma função um pouco mais protetiva, talvez mais restritiva envolvendo esses direitos. Então, o fato da gente ter o contrato de trabalho efetivamente regulamentado na Constituição Federal do Brasil, que é uma peculiaridade que o Brasil tem, né, porque isso já estaria anteriormente previsto na CLT, traz essa possibilidade de divergência e de divergência envolvendo exatamente a mesma questão entre duas cortes superiores, uma constitucional, né, um Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Sobreposição Trabalhista, que é o TST. Doutor Gáudio, e essa falta de uniformidade? É um desafio enorme. É uma função, é o que tecnicamente chamam de função nomofilática dos tribunais superiores e também, em certa medida, do Supremo Tribunal Federal. No caso do TST, vamos focar nesse ponto, o tribunal tem como principal missão a de uniformizar a interpretação da legislação federal trabalhista. Nós temos no nosso país, não seria propriamente uma particularidade, mas é certamente um ponto importante, que é um direito único do ponto de vista do trabalho. Nos Estados Unidos, como sabemos, nós temos até uma legislação federal trabalhista, mas é mínima. Os estados é que definem, como sabemos, com bastante autonomia esses parâmetros. Bom, e o TST tem um desafio, que é o de promover essa uniformidade, sendo o próprio tribunal um tribunal em que há profundas divergências. Então, nós temos hoje no tribunal, Sérgio, 8 turmas. E essas turmas têm compreensões diferentes a respeito de vários desses assuntos. Turmas que têm inclinações num sentido, outras no outro. E o órgão que zela pela uniformidade dentro do TST é a subseção especializada em dissídios individuais 1. E essa subseção tem sido, vamos dizer assim, engolida por uma espécie de tsunami de questões que vem chegando em profusão e tem tido uma dificuldade enorme de parametrizar, de estabelecer. Por exemplo, há muitos anos o tribunal não tem conseguido editar os verbetes que nós chamamos, as súmulas, as orientações prudenciais. Isso por conta de algumas questões envolvendo a mudança que a reforma trouxe, que depois foi considerada inconstitucional, em relação a quórums para editar esses verbetes e tudo. Eu soube, Sérgio, essa semana, que há cerca de 300 novos temas já pacificados do tribunal e que ainda não foram objeto de nenhuma dessas OJs, ao lado de mais de 70 projetos de cancelamento e alteração de OJs e súmulas que são incompatíveis com a reforma. Então, o tribunal vem sendo engolido por isso, ao lado de uma demanda incrível. Não sei se sabe disso, Sérgio, mas o tribunal recebe por dia cerca de 1.500 processos. Nós já temos quase 600 mil processos pendentes de análise no TST. Então, imagine, é uma corte de uniformização. Como, de fato, zelar por isso num contexto em que há uma dificuldade enorme de dar respostas? Seria interessante já parametrizar lá atrás, né? Exatamente. Já nos TRTs. Exatamente. Esse tem sido, aliás, o tribunal promoveu há algumas semanas aí uma discussão interna envolvendo precisamente a necessidade de franquear, de outorgar aos tribunais regionais uma maior autonomia nessa uniformização, vamos dizer assim, inicial, nesses incidentes de demandas repetitivas. Isso, de fato, seria uma forma de estancar um pouco, estabelecer barreiras de contenção para que esses processos não desaguem nesses volumes incríveis que nós temos hoje. Né? É um desafio enorme. O TST é um tribunal único no mundo nesse aspecto, em relação ao volume. Não há dúvida nenhuma de que não há tribunal, eu já fiz alguns estudos nesse aspecto, que tem um desafio tão grande quanto o nosso. Doutora Elisa, vamos comentar aqui com o nosso ouvinte, já estamos na nossa reta final, essas questões que envolvem, por exemplo,
os trabalhos por aplicativos e a terceirização. O que a senhora pode destacar? Tivemos até uma decisão recente do ministro Alexandre de Moraes contra vínculo empregatício de um motorista de um aplicativo, né? Decisão polêmica, Sérgio. Aqui é até difícil comentar, né? Porque faço parte da Comissão de Direito do Trabalho aqui da OAB, então soltamos uma nota com relação ao tema. É delicado. Acho que é um tema que ainda vai gerar bastante debate aqui, pelo menos entre os advogados, algumas reclamações, alguns pontos, respeito, entendimento da decisão, mas nós, assim, pela comissão e tem entendimento pessoal mesmo, sou obrigada a dizer que a gente está tendo, até colocando aqui, eu acho que é um debate que deveria ficar na Justiça do Trabalho, se me permite. É difícil colocar o ponto de vista aqui, mas o debate existe vínculo, não existe? Os requisitos do vínculo, como que é essa avaliação? E essa avaliação normalmente incumbe à Justiça do Trabalho, né? Então, aquela questão, né, de você valorar a realidade dos fatos sobre a forma. Então, são debates muito grandes que existem. Eu acho que é uma decisão que ainda vai gerar bastante controvérsia, bastante debate. Doutor Pedro, como o senhor enxerga também essa necessidade de definirmos, afinal, trabalho por aplicativo é ou não é um vínculo empregatício? Eu acho que isso vai de caso a caso, a gente analisar se em determinada situação o sujeito se condiciona à situação de empregado ou não, mas é a Justiça do Trabalho, no meu entendimento, na minha compreensão, que tem a vocação, por história, por excelência, para enfrentar os requisitos do vínculo de emprego. Né? O juiz do trabalho é um juiz que foi treinado boa parte da sua carreira fazendo esse tipo de coisa. Normalmente as ações envolvendo pedido de vínculo de emprego, que envolvem a prova de uma relação jurídica, é uma questão difícil, uma questão peculiar. E a Justiça do Trabalho está, pelo menos com relação a esse aspecto, né, acostumada a enfrentar essa possibilidade de reconhecer o vínculo ou não. A decisão recente a que você se referiu no início da pergunta é uma decisão que se fixou nessa questão formal da competência material da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para enfrentar a questão. E a decisão, o que foi sufragado na decisão foi o entendimento segundo o qual a relação comercial existente entre a empresa de aplicativo e o sujeito que pedia vínculo de emprego transferiria para a Justiça Comum a capacidade de analisar o vínculo de emprego. Isso, se vier a prevalecer com toda a intensidade, muda toda a lógica que nós conhecemos até hoje no direito do trabalho e nas regras de competência material aplicáveis à Justiça do Trabalho. Doutor Gáudio, pois não. Muito bem. Nós temos que separar aqui duas questões. A primeira é a discussão sobre o reconhecimento do vínculo. A segunda é quem deve julgar isso. O senhor acredita que é o Congresso que devia definir essas condições de vínculo ou não? Olha, em certa medida, os elementos principais já estão presentes na nossa legislação. Já oferecem, a meu juízo, respostas. O que eu diria assim, em relação à questão do vínculo, eu entendo que não há absolutamente uma relação de emprego aí. E me parece um equívoco tentar proteger esses trabalhadores, assegurando a eles o reconhecimento do vínculo. Porque essa relação, a meu juízo, não é compatível com uma relação de emprego. Nós temos que procurar aí, talvez, uma resposta, sim, no legislativo, para oferecer a esses trabalhadores garantias mínimas. Né? De fato, nós estamos diante de uma forte precarização em vários países. Olha, Sérgio, lá em Portugal, por exemplo, existe um aplicativo que é mais usado do que o Uber, que é o Bolt, e uma corrida lá custa 2 euros, 3 euros. Eu digo, de uma corrida de, sei lá, 8 minutos, 10 minutos. Então, imagine, como é que uma pessoa pode sobreviver? Não é? Esse real é muita coisa. Sim, não, mas aí a gente está falando de, vamos lá, 10 reais. Vai aqui ser no Brasil, a lançada mínima daqui. Então, é de fato assim, como oferecer uma proteção a eles, do ponto de vista previdenciário, por exemplo. Mas a resposta que se procurou dar, a meu juízo, é equivocada. Não é? O problema real existe, mas a resposta não me parece que seja essa. Por outro lado, a questão da competência. Concordo inteiramente com a doutora Elis, com o doutor Pedro, que a vocação aqui para a discussão desse ponto seria da Justiça do Trabalho. Né? Teria as melhores ferramentas conceituais, enfim, para promover essa discussão. De qualquer maneira, o que o Supremo fez, no fundo, em última análise, foi tentar conter uma parte da jurisprudência que vem afirmando o vínculo, inclusive no âmbito do TST. O TST, essa matéria, divide opiniões, não há ainda pacificação, e o que o Supremo fez foi dar um recado de que, muito possivelmente, claro, foi uma decisão monocrática, sim, mas possivelmente o Supremo manifesta uma inclinação no sentido de que não há vínculo. Mais do que a questão da competência, se nós analisarmos os fundamentos da decisão, nós vemos que o que o ministro Alexandre de Moraes procurou fazer foi indicar que ali nós estamos diante de uma relação
de natureza autônoma, não empregatícia. Infelizmente, nosso tempo já está acabando e tenho que agradecer os nossos convidados e partir para as considerações finais. Começo então agradecendo a advogada trabalhista Elisa Alonso, ela que também é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OABDF. Doutora Elisa, muito obrigado por comparecer aqui, estrear aqui na Rádio Justiça. Até uma próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Como eu falei, né, fico um pouco nervosa, porque eu não gosto dessa coisa ao vivo. Mas a gente fala do que a gente faz, né? Então, prazer estar aqui, fico à disposição. E obrigada, Pedro e Gáudio, né? Um prazer estar dividindo essa mesa com vocês. Doutor Pedro Campana Neme, muito obrigado por estar conosco, advogado trabalhista. Suas considerações finais. Primeiramente, sou eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e sigo à disposição. E como considerações finais, eu acho que dessa conversa toda, o recado que fica é que o Supremo Tribunal Federal tem servido como um contraponto do protecionismo, talvez exacerbado por um momento socioeconômico que a gente vive, que o TST tem protagonizado. Muito obrigado também, agradeço ao advogado e professor de Direito do Trabalho, Dr. Gáudio Ribeiro de Paula. Dr. Gáudio, obrigado por estar conosco e trazer um pouco da sua experiência também por Portugal, pela Europa. Sérgio, olha, felicíssimo aqui mais uma vez de estar compartilhando contigo esses momentos tão agradáveis, ao lado também dos meus amigos, Dr. Pedro, Dr. Elisa, né, com quem agora tivemos a oportunidade de apresentar algumas das nossas inquietações em torno de assuntos importantes. Nosso país, assim como muitos outros, passa por um momento de grandes turbulências e no epicentro nós temos aí as relações de trabalho. Então é sempre importante discutir, tentar encontrar soluções criativamente, com objetividade, isenção, sem que haja contaminação ideológica de qualquer lado que seja. Essa contaminação nos debates que devem ser técnicos é sempre prejudicial. Lança, como disse, uma cortina de fumaça que nos impede de ver caminhos, né, que podem ser importantes para restaurar o diálogo, fundamental para a nossa sociedade. Muito obrigado aos nossos convidados, 10 horas e 59 minutos. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e a edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos de Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal, e nossos agradecimentos a você, ouvinte, e também você que nos acompanhou pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Está chegando aí Felipe Seabra com Capital do Rock, fazendo uma homenagem a Tina Turner. Um ótimo dia, um bom fim de semana e até segunda-feira. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.